Olá, alunos de Organização de Computadores 1 e Introdução à Arquitetura de Computadores. Cá estamos de volta. Bom, hoje nós vamos começar a ver um assunto que eu acho que é de extrema importância. Talvez seja o assunto mais importante dessa disciplina. A gente vai levar aí umas 7 aulas gravadas minhas, mais algumas aulas de exercício com vocês. Qual que é o tema dessa aula de hoje? Basicamente, não vou falar o tema, mas vou dar a ideia do que a gente vai fazer aqui agora. O que vocês vão ver agora é começar a entender como realmente o computador funciona. Tá? O que a gente viu até agora? A gente viu questão de desempenho, né, como medir desempenho de máquinas. Né? Depois nós vimos a linguagem da máquina, como a máquina conversa, e nós vimos que ela conversa pelos números binários. Né? Então a gente viu o assembly do RISC-V, então saindo de uma linguagem de alto nível, né, do C, por exemplo, a gente vai para o assembly do RISC-V, mas ainda não é a linguagem que a máquina entende e compreende. Né? E a gente viu como é que esse assembly se transforma no código binário. E aí sim a máquina entende, porque a máquina, a gente conversa com ela com os níveis de tensão, alto e baixo. Né? Ou com corrente elétrica, corrente alta, corrente baixa, né? Depende da implementação. Tá? A partir de hoje, vocês vão começar a entender o que cada um desses bits significa dentro do computador. E o que cada um desses bits, seja de dados, seja de instrução, faz com que a máquina funcione. Tá bom? Ok? Então vamos me acompanhar aqui durante essa aula. Tá? Então, vamos começar aqui com o processador ciclo único, tá? É o título, então, dessa aula de hoje, que começa hoje, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro, como eu já tinha dito, a gente já viu alguns fatores muito importantes, que é o desempenho e a performance da CPU, do computador, tá? Isso é dado pelo número de instruções, que muitas vezes é determinado pela arquitetura de conjunto de instruções, né? E pelo compilador. A maneira como o compilador traduz o código de uma linguagem de alto nível para uma linguagem de mais baixo nível faz com que eu tenha mais ou menos instruções. Tá bom? Outra coisa importante é o CPI, né? Lembrando que é o número de ciclos por instrução, né? Quantos ciclos cada instrução consome, e o tempo do ciclo. Tá? Isso normalmente é determinado pelo CPU e pelo hardware. A maneira como eu monto a máquina determina como é que vai ser meu CPI médio, né, meu número de ciclos por instruções, e o tempo de ciclo. É isso que a gente vai começar a abordar aqui hoje. Bom, durante esse curso, nas próximas aulas, nós vamos examinar duas implementações distintas do RISC-V, tá? E como um plus aqui, né, um adicional para vocês, nós vamos ver uma versão do MIPS extra. Mas vocês vão ver que o MIPS é muito parecido com o RISC-V. Tá? É uma arquitetura RISC mais antiga e a gente vai usar como um ponto intermediário entre as duas versões do RISC-V. Que é porque a gente vai ver a partir de hoje, né, talvez em 2 aulas, que é uma versão simplificada do RISC-V e depois uma versão mais realista que contém pipeline. Tá? Vou explicar para vocês ainda o que é esse conceito de pipeline daqui a pouco. Tá bom? E entre essas duas eu vou dar uma intermediária. Por que eu vou fazer isso? Porque nos livros mais antigos, né, de organização de computadores, a gente tinha uma versão intermediária. Né? Nos livros mais recentes, do Patterson e do Hennessy, eles tiraram essa versão, mas eu gosto ainda de apresentá-la porque ela ajuda demais a entender essa versão mais realista com o pipeline. Então, antes de eu introduzir o pipeline, eu apresento essa versão intermediária, que de certa forma foi uma maneira como a coisa foi evoluindo, tá bom? E fica mais fácil vocês entenderem. Bom, por uma questão de simplificação, para que a gente não monte uma máquina muito grande e fique complexa para a gente entender, a gente vai fazer uma versão do RISC-V pequenininha, limitada, tá bom? Então a gente vai ter um subconjunto de instruções simples, tá, do RISC-V, mas que já é suficiente para mostrar muitos aspectos da máquina. Tá? Então a gente vai ter 2 instruções de referência à memória, que vocês já estão acostumados, que é o load e o store. Tá?
ambas double, porque a gente vai estar trabalhando com registradores de 64 bits. A gente vai ter algumas instruções lógicas aritméticas, no caso aqui 4, add e sub são aritméticas, e end e or são lógicas, e uma instrução de transferência de controle do código, que é o branch on equal. Basicamente, com essas instruções aqui, a gente consegue fazer qualquer outra coisa, tá? Mas é óbvio que se eu tiver mais algumas outras instruções, eu consigo fazer um código mais enxuto. Bom, como é que eu executo as instruções? Antes de eu executar a instrução, é óbvio que a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber que instrução eu vou executar, tá? A máquina, quando ela começa a trabalhar, ela vai executando as instruções. A primeira coisa para ela executar a instrução, saber o que ela vai fazer opa, que instrução é que eu vou executar? Bom, como a gente já falou aqui no curso, onde que as instruções ficam armazenadas? Bom, elas ficam lá na memória. Exatamente. Então, dentro da máquina vai ter um registrador, que a gente chama de PC, que é Program Counter, ou contador de programa. É, na verdade, um apontador, né, para a memória de instruções, que é onde estão guardadas as instruções. E a primeira coisa, o primeiro passo de qualquer instrução é leia a memória de instrução, que a gente chama de fetch. Tá? Esse fetch, eu vou estar buscando a instrução da memória. Tá? Bom, aí o que significa buscar na instrução da memória? Significa ler aqueles 32 bits, né? Lembra que a gente pegou a instrução, o código em C, passou para Assembly, e o Assembly a gente passou para o binário? Então o que a gente vai fazer agora é ler aqueles 32 bits, e com esses de posse desses 32 bits, se eu olho o próprio code, eu sei qual instrução é aquela. E aí eu mando os outros bits para onde eles precisam ir, e começo a controlar a máquina para que a instrução execute. Ok? Bom, então eu vou ter esse PC apontando para a memória instruções, para pegar a instrução. Eu tenho um número de registradores definido, né? A gente já viu que para o RISC-V a gente tem 32 registradores. Então eu tenho um arquivo de registradores, ou, em outras palavras, banco de registradores, onde eu leio os registradores. E aí, ou seja, toda a instrução eu vou primeiro ler, depois eu vou trabalhar com os registradores. Aí, dependendo da classe da instrução, né, do tipo da instrução, eu faço coisas diferentes. Por exemplo, eu posso lá usar a ALU para calcular, numa instrução do tipo R, né? Se eu estiver fazendo uma operação lógica aritmética, uma instrução lógica aritmética, se for um AND, um OR, um ADD ou um SUB. Né? Então eu uso a ALU para fazer o cálculo. Se for uma instrução do tipo load ou store, eu uso a ALU para calcular o endereço da memória. Lembrem lá de como é que o endereço da memória é composto? Eu passo um registrador, eu pego o conteúdo daquele registrador e somo a um offset. Então eu faço isso na ALU. Tá? Ou se for um branch, eu comparo os registradores para saber se o branch vai ser tomado ou não tomado. Ou seja, se aquela condição é verdadeira ou falsa. Tá? Bom, no caso do load ou store, depois de calcular o endereço, eu acesso a memória de dados. Tá? Vocês vão ver mais para frente que a gente aqui nessa versão que a gente vai trabalhar, a gente vai ter uma memória de instruções e uma memória de dados que ficam separadas. Então, dados, números, né, ficam guardados em uma memória. Instruções ficam guardadas em outra memória. Tá bom? Bom, o PC, que a gente já viu lá em cima, e o PC, o que acontece com o PC? Depois que eu leio a memória, eu incremento o valor do PC de mais 4. Por que mais 4? Porque a memória de instrução guarda os dados em bytes. Cada endereço corresponde a 1 byte, ou seja, 8 bits. Como nós sabemos, a nossa instrução tem 32 bits. Então 32 dividido por 4, 32 dividido por 8, perdão, significa que eu ocupo 4 posições de memória para guardar uma instrução. Logo, assim que eu leio uma instrução, para eu ler a próxima instrução do código, eu tenho que fazer que o PC receba o valor do PC mais 4.
isso quer dizer que eu aponto para a próxima instrução. Ficou claro? Se não ficou, volta, assista de novo, dá uma olhadinha. Mas eu acho que lá na frente, quando a gente for ver os exemplos, isso vai ficar bem mais claro. Bom, básico do design lógico. O que um design lógico basicamente tem? As informações são codificadas em binário, como a gente já bem viu, quando a gente traduziu o código de alto nível até o binário, porque é no binário que a máquina entende. Por quê? Porque a máquina entende tensão baixa ou tensão alta, que significa 0 ou 1 na convenção. Eu tenho 1 bit por fio, então eu vou ter fios passando e cada fio vai estar transmitindo 1 bit, ou seja, cada fio vai estar transmitindo um nível de tensão, alto ou baixo. Só que a gente sabe, por exemplo, que quando eu leio a instrução, eu estou lendo 32 bits. Então vão sair dali 32 fios, né? Que a gente chama de multibit, que é codificado em o que a gente chama de barramento de múltiplos fios. Então, quando eu tenho mais de um fio junto, transmitindo informação de um lugar ao outro, eu tenho o que a gente chama de barramento, tá? Que é um conjunto de fios. Bom, eu tenho então depois os elementos combinacionais, que opera sobre os dados, e aí se vocês voltarem lá nas suas aulas, né, anteriores, semestres anteriores de introdução a sistemas lógicos ou sistemas digitais, vocês vão lembrar lá das operações combinacionais básicas, as portas lógicas, AND, OR, XOR. Então essas portas elas estão operando em sinais, em dados. Tá? A saída é em função da entrada. A partir do momento que eu troco o valor da entrada, eu troco o valor da saída. Tá? Bom, e eu tenho também na minha máquina, também vocês vão lembrar lá das disciplinas de SL, de sistemas digitais, elementos de estados que são sequenciais, ou seja, são informações que são armazenadas ao longo do sistema. Né? E aí eu preciso de registradores, né? De flip-flops, registradores, memória. E aí então eu tenho lógica sequencial, onde eu opero com elemento combinacional e armazeno a informação. Então, mesmo que eu mude às vezes a entrada, às vezes a minha saída não muda, porque eu preciso de alguma coisa, de um outro evento externo para fazer com que o meu sinal mude, ou seja, eu preciso escrever nesse meu elemento de memória. Tá bom? Bom, lembrando os elementos combinacionais, as portas lógicas convencionais, tipo AND, né? Então aqui a gente tem Y é igual a A e B. Eu tenho somador, né? A gente viu algumas aulas atrás, quando a gente estava falando sobre aritmética computacional, e o somador é feito por lógica convencional, né? Então eu tenho aqui Y é igual a A mais B, esse é o símbolo comumente usado para um somador. Eu tenho os multiplexadores, lembra lá do multiplexador? Aqui com uma notação até do Verilog, que a gente vai ver daqui a pouco em algumas aulas, tá? Para vocês começarem a fazer os trabalhos de vocês, da disciplina. Então, lembrando, o multiplexador ele tem duas entradas, estou entrando aqui I0 e I1, e eu tenho uma saída Y. A minha saída vai ser uma das duas entradas, determinada por essa outra entrada aqui, uma entrada de controle, que é o sinal. Então, se o sinal for 0, a entrada 0 vai para a saída. Se o sinal for 1, a entrada 1 vai para a saída. Tá? É isso que, de certa forma, essa semântica aqui do Verilog está fazendo. Ele está falando que Y vai receber de acordo com o valor de S. Se S for verdadeiro, ou seja, for 1, sai I1. Se S for falso, ou seja, 0, sai I0. É isso. Outra coisa que é um elemento de lógica combinacional é a nossa ALU, né? Que a gente viu, nossa unidade lógica aritmética. Aqui na unidade lógica aritmética, na ALU, a gente tem várias funções sendo executadas aqui, né? E a gente seleciona uma delas. Então, na verdade, a ALU, o Y vai ser alguma coisa em função de A e B. E eu tenho um elemento de controle, tal como aqui no MUX, para dizer qual função eu quero operar aqui nessa minha ALU. Tá bom? Bom, nos elementos sequenciais, geralmente eu tenho um registrador.
né, ou um flip-flop, alguma coisa que armazene o dado em um circuito por um determinado período de tempo. Para que eu possa mudar o valor armazenado, eu uso o sinal de clock. Então, periodicamente, conforme o clock vai batendo, e o clock é algo muito bem periódico, né, a gente vai ver aqui no exemplo daqui a pouco, eu determino quando eu reescrevo o dado que está ali. Tá? No nosso caso aqui, o clock se altera na mudança de transição de sinal. Então a gente vai atualizar a informação num sistema de armazenamento, né, num flip-flop, num registrador, quando o clock muda de 0 para 1. Essa é uma convenção que nós estamos determinando para a nossa máquina que nós vamos construir. Poderia ser o contrário, ou seja, a informação é armazenada quando o clock vai de 1 para 0? Pode, mas não é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer quando ele muda de 0 para 1. Então, o que a gente está vendo aqui, ó, é um elemento de armazenamento simples, que recebe uma informação e tem uma saída. Tá? E ele é controlado por um sinal de clock. O clock, aí a gente está vendo o gráfico aqui de como isso funciona. Esse eixo X está falando o tempo, tá? Então aqui conforme o tempo vai mudando. E aqui no eixo Y a gente tem diferentes informações, que é o clock, o sinal de entrada e o sinal de saída. Observe que o clock ele é bem periódico, ele tem um período muito bem definido, certo? Tem uma frequência muito bem definida. Esse pontilhado aqui está marcando exatamente o momento de transição de quando o clock vai de 0 para 1. Então, quando o clock vai de 0 para 1, o valor que está na entrada é copiado para a saída. É óbvio que essa informação não é instantânea. Há um delay da entrada para a saída, representado por essa setinha vermelha aqui. Então, passado um determinado tempo, o que estava na entrada vai para a saída. Então, o sinal continua aqui armazenado. Então, o que está armazenado aqui é exatamente o que estava aqui. Passado um tempo, o valor da entrada muda. Esse símbolo aqui está dizendo que esse valor se alterou. Tá? Mas observe que mesmo se eu esperar aquele curto período de tempo, o valor da saída não se altera. Por quê? Porque o clock não passou para a transição de 0 para 1 de novo. Ele estava em alto aqui, ó, quando esse valor se alterou. Depois ele tem uma transição, mas é uma transição de alto para baixo. Então isso não faz mudar o valor do sinal. Tá? Esse valor só vai ser alterado quando o clock novamente passar por um sistema de transição. Tá? Então, novamente, toda vez que o clock muda, né, de 0 para 1, o sinal da entrada é copiado para a saída. Ok, pessoal? Bom, então eu posso ter, na verdade eu tenho na minha máquina, porque não é sempre que bate o clock que eu quero escrever. Né? Se isso acontecer sempre, em determinados casos, isso pode ser muito prejudicial e pode jogar uma informação importante fora. Então eu tenho que, de alguma forma, permitir quando esse sistema de armazenamento de memória, o registrador, por exemplo, pode ser alterado ou não. Tá? Então, não vai ser só quando eu atualizo a transição de clock, mas também quando o sinal de escrita ou de permissão de escrita esteja igual a 1. Se a permissão de escrita estiver igual a 0, não importa o que aconteça com o clock, ele pode fazer a transição de 0 para 1, que o sinal não vai ser escrito. Ok? Isso é importante porque às vezes eu guardo a informação e quero ela um tempo depois de alguns sinais de clock. Se eu não armazeno dessa forma, eu perco a informação. Então agora, o nosso gráfico muda um pouquinho, porque além do D, da saída Q e do clock, eu tenho uma outra entrada que é o write. Esse write é um sinal que permite se eu posso escrever no registrador ou não. Então um gráfico muito parecido com o que a gente tinha antes, olha só. Eu tenho o dado, quando eu tenho a transição, eu tenho que olhar primeiro para o write. O write está em nível alto, ou seja, ele está permitindo a escrita. Opa, então o que estava armazenado em D passa a ficar armazenado em Q. Tá? Bom, depois disso o sinal trocou, eu tive uma descida do clock que não me muda nada,
e eu chego aqui na frente, o clock sobe novamente. O problema aqui é que quando o clock subiu, e eu deveria escrever, mas eu olho para o write, né, a permissão de escrita, ela está desabilitada. Então o valor da entrada, que é novo, que foi alterado aqui no meio do caminho, não se altera. Ele não é copiado para o sistema de armazenamento registrador. Então o registrador continua com o mesmo sinal. Tá? Ele só vai ser alterado lá na frente, quando tiver de novo a transição do clock de baixo para cima, e a permissão de escrita esteja habilitada. Aí o novo valor da entrada vai para a saída. Caso contrário, isso não acontece. Bom, metodologia de clocking. A lógica combinatória, como é que a gente vai fazer aqui? Né? A gente vai fazer o seguinte, é o que a gente chama de nível de transmissão, de transferência de registradores. Né? A gente vai ter uma lógica combinacional que vai transformar o dado durante o ciclo do clock, entre as duas transições de baixo para cima e de baixo para cima. Então, no meio desse caminho, eu vou ter lógica combinacional, alterando o valor do dado. E quando eu tenho a transição do clock, eu troco os valores dos registradores. Nesse meio do caminho da lógica combinacional, eu pego entradas de elementos de estados, de registradores, e ao final eu escrevo esses resultados em outros elementos ou nos mesmos elementos de estados. Tá? O maior tempo necessário para executar a minha lógica combinacional é o que vai determinar o meu período de clock. Se eu preciso de muito tempo para que essa lógica toda ocorra, eu vou precisar que o meu período de clock seja longo, para não causar o problema de bater o clock, do clock subir de baixo para cima no meio da lógica, senão eu vou escrever um valor aleatório ou um valor sujo. Tá? Então o que a gente estava querendo dizer é, olha, entre um período de subida e outro, eu tenho que ter tempo suficiente para realizar a lógica combinacional. Algumas vezes eu vou copiar de um elemento de estado para outro, e às vezes eu vou copiar para o mesmo elemento de estado. Eu pego o dado que está aqui, trabalho com ele e armazeno no mesmo elemento que estava aqui antes. Ok?